acho que assim, você pode ter uma opinião se levaria, se não levaria o Neymar para a Copa, mas não pode achar que é um grande absurdo ele ser convocado e nem julgar todo esse movimento da galera pela convocação dele. Acho que ontem na porta do Museu da Manhã, durante o evento, pelo Brasil inteiro, muitos torcedores com a camisa da seleção brasileira, muitos torcedores com cartazes, clamando pela convocação, pedindo a convocação do Neymar. E aí eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Que assim, o Neymar parece que é o único elo que uma geração inteira tem com o futebol arte do Brasil, tá? Com o futebol arte da seleção brasileira, com a nata do futebol brasileiro. Para quem tem os avós que viviam falando, no meu tempo o futebol era assim, era assim. Então você olha para o Neymar e você vê que ele é o único elo. São anos e anos e anos que a gente não tem aqueles grandes craques, aqueles grandes jogadores talentosos que impactaram o futebol mundial de forma geral. O Neymar foi talvez o último desses e durante muito tempo foi só ele. Né? Durante muito tempo foi só ele. Eu espero que nessa Copa do Mundo outros jogadores possam surgir, se firmar na seleção brasileira e impactar. Mas eu acho que o Neymar mostrou que ele é o único elo para uma geração inteira do futebol arte do Brasil. Eu cheguei a falar aqui já há algum tempo que pra mim era um absurdo se o Neymar fosse. Deve ter uns 2 meses que eu falei isso. E depois até mudei um pouquinho de discurso. Falei, cara, eu entendo esse apelo, porque eu comecei a tentar entender com o torcedor que quer que ele vá. Falei, não que eu acho que seja a solução, não que talvez se eu fosse ser o responsável pela convocação eu não fosse fazer diferente, mas eu comecei a compreender o pedido, o apelo pela presença do Neymar, e eu hoje compreendo a escolha do Ancelotti. Porque até escrevi sobre isso mais cedo no meu Instagram, porque nenhum outro jogador, estando dentro ou estando fora, teria tanto apelo, tanta comoção, como foi o caso do Neymar. O Neymar está na seleção, eu estava até dando uma olhada aqui na enquete, está ali 58-42, 60-40, ou seja, bem dividido. Não dá para dizer que a grande maioria dos torcedores querem o Neymar. Eu acho que tem uma divisão. Mas até quem não quer é muito ferrenho, tipo, não quero. Sabe? Não é aquele, beleza, eu não quero não, mas assim, não liga. O Neymar, ele traz o que você tem de bom e de ruim, talvez, no futebol, no sentido de que do sentimento do torcedor. Porque você não consegue ficar indiferente ao Neymar. O Neymar ele tem um impacto. Assim, a presença do Neymar vai ter um impacto, a ausência do Neymar teria um impacto também. Nenhum outro jogador da seleção brasileira causaria uma comoção tão grande. E aí eu acho que o Ancelotti, ele, como um grande gestor que ele sempre foi ao longo da carreira dele, sempre trabalhou com grandes craques em grandes times e tinha que gerir, eu acho que ele compreendeu, e até na fala dele, na abertura, eu estava assistindo essa parte, comecei a pegar, quando ele começa a falar, e ele faz um discurso que fala, eu ouvi as pessoas, eu ouvi a imprensa, eu ouvi os influenciadores, eu ouvi amigos, eu ouvi jogadores, eu ouvi o staff, eu ouvi todo mundo. Ele falando, jogadores. Ele, de uma certa maneira, ele cedeu ao que ele julgou ser um apelo coletivo que, ainda que não seja da maioria, ou que certamente não é de todos, porque não existe unanimidade em nada na vida, quem dirá no futebol, que a gente debate aqui discordando o tempo todo um do outro, certamente não haveria em relação a isso. Mas ele compreendeu que o elo, como disse a Raíza, acho que não só em relação ao futebol, mas em relação ao torcedor, ninguém tem um elo tão forte quanto o Neymar. Se, por exemplo, o Estevão tá jogando muita bola, ou estava jogando muita bola quando ele estava no Chelsea. Jogou muito no Palmeiras, foi pro Chelsea, jogou muita bola e foi bem na seleção brasileira. Se machucou. A gente lamentou, mas ninguém falou, meu Deus, acabou a Copa do Mundo porque a gente não vai ter o Estevão. O Estevão não vai, meu Deus, o Estevão realmente não vai. Não vai nem pra... Não teve um apelo. E se a gente for olhar, hoje o Estevão tá jogando mais que o Neymar. Claro. O que o Estevão tava jogando no Chelsea, no Palmeiras, é mais que o Neymar vem jogando atualmente. Não é sobre ser mais jogador. É sobre, nesse momento da carreira, o que você tá fazendo. E não teve esse problema. Se o Vinícius Júnior tivesse tido um problema na coxa, a gente ia lamentar, sem o Vini é ruim e tal, mas... Ok, vamos sobreviver.
Mas essa comoção toda, e no final, cara, o futebol e a Copa do Mundo principalmente, ela é essa grande conexão do torcedor com o futebol. É o grande momento que a gente espera 4 anos para acontecer. Tem gente que não assiste futebol direito por 4 anos, mas na Copa do Mundo faz questão de comprar camisa, de torcer, e não é menos torcedor por conta disso. É um torcedor de seleção, é um torcedor pelo Brasil. Então essa conexão, ela acontece com o Neymar. Eu acho que de uma certa maneira o Ancelotti, ele foi bem vaselina no sentido de, olha, se eu tenho várias dúvidas, que o Neymar seja uma dúvida minha, lá no campo. Porque assim, talvez o fulano de tal vai ser uma certeza que o teto dele é esse. O Neymar eu não sei qual é o teto, porque o teto do Neymar talvez num lance de 10 segundos é altíssimo. Igual o outro jogador não vai entregar para ele. Sim. Talvez nos outros 89 minutos e 50 segundos vai ser um jogador que você vai ter precisar de muitas compensações. O Neymar ser titular, tá? Inclusive, durante boa parte da entrevista coletiva, ele foi questionado sobre isso. A gente tem essa fala dele aqui. Ele deixou. Ele falou mais de uma vez sobre, né? Mas ele falou várias vezes, inclusive. Mas ele deixou muito claro que vai depender dos treinos, vai depender do dia a dia ali, vai depender. E ontem eu conversei com algumas pessoas da CBF ali, e essas pessoas destacaram o seguinte: Raíza, não dá para cravar que o Neymar não vai ser titular, porque o Ancelotti nunca viu o Neymar treinar. Quem vê o Neymar treinar vê que tem muita coisa diferente ali. E o Ancelotti é um treinador muito inteligente. Então, assim, ele não vai abrir mão do que ele vai ver do Neymar. Agora, claro, vai pesar a parte física, né? O quanto o Neymar vai poder entregar de 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos, 80 minutos para a seleção brasileira, a gente só vai ver na prática. Só vai ver na prática, não tem como imaginar. E ele fala também, né? O Ancelotti fala sobre a questão de preparar. Eles vão ter um período de preparação. Então o Neymar vai estar entregue ao Ancelotti, a preparação física da seleção brasileira também para esse período de Copa do Mundo. E eu não descarto, de repente, em algum momento, o Neymar acabar virando titular dessa seleção brasileira, não. Por tudo que eu escutei ontem lá, eu acho que o Neymar vai acabar, inclusive, brigando, de repente, por uma vaga com o Matheus Cunha. Acho que pode acontecer. O Neymar brigar por essa vaga no time titular com o Matheus Cunha. O Neymar já vai se apresentar antes na seleção. A seleção começa treinando lá no dia 27 na Granja. O Neymar já vai estar lá para se preparar. Então vai ser interessante ver esse momento, né, do Ancelotti conhecendo o Neymar do treino. O Neymar treinando ali. Eu não duvido nada, inclusive o Neymar jogando, porque eu acho que tem a briga também do Cunha com o Rafinha, porque acho que o Rafinha, para mim, o Luiz Henrique tem que ser titular da seleção, então para mim o ponta direita é o Luiz Henrique.